Olá, queridos irmãos, queridas irmãs dessa casa tão linda que é o Centro Espírita Allan Kardec, nosso querido SEAC. É uma felicidade enorme estar aqui com vocês mais uma vez para mais um estudo da nossa doutrina maravilhosa, da nossa doutrina querida, da nossa doutrina espírita. Muito obrigado por cada um de vocês que está aqui conosco, ainda que virtualmente, né? Gosto muito mais quando a gente está aí juntinho dentro dessa casinha que nos acolhe, nos ampara, mas por enquanto, como não está sendo possível por conta da pandemia, vamos então utilizar as ferramentas tecnológicas para a gente conseguir fazer o nosso estudo. E hoje, como vocês devem ter olhado aí, né, no nosso tema, nós vamos falar sobre: será que eu devo ou será que eu posso, por termo, encerrar ou abreviar as provas do meu próximo? Será que eu posso fazer isso? Será que eu devo fazer isso? Tem alguém sofrendo lá. Eu posso ir lá e acabar com aquela prova? Mas, Américo, a gente não estuda que cada prova vem para poder me fazer evoluir, cada dificuldade que vem na minha vida, ela serve para me fazer crescer e etc. Então, será que se eu for lá e encerrar aquela prova, acabar com aquela dificuldade do meu próximo, eu não estou impedindo esse meu próximo de evoluir? É isso que nós vamos ver hoje aqui no nosso estudo. Se você quiser mandar depois perguntas, converse com o pessoal aí do SEAC, ver qual é a forma, eu não sei exatamente, mas eles dão um jeito de fazer essa pergunta chegar até mim e a gente bate um papo sobre a dúvida que tiver, tá bom? Então vamos lá. O nosso primeiro ponto aqui do nosso estudo, ele está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 27 e seguintes. E pergunta-se assim aos espíritos: deve-se, por termo, ou seja, finalizar as provas do próximo, quando possível, ou se deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso natural, né? Resposta: já vos temos dito e repetido muitas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos acontece é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, pois poderiam acarretar funestas consequências. Pensam alguns que, uma vez que se está na terra para espiar, ou seja, sabemos que estamos aqui para espiar, para pagar as nossas dívidas, para poder submetermos às nossas provas. Isso tudo vem através das aflições, através das dores, né? Isso nós sabemos. Então, pensam alguns que por conta disso, né? Por conta de estarmos na Terra para espiar, que é preciso que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam ao ponto de acreditar que não só devem fazer alguma coisa que não só não devem fazer alguma coisa para atenuar as provas, mas ao contrário, que devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas, ou seja, há pessoas que acreditam que não devem encerrar as provas alheias, que não devem aliviar as dores alheias, porque elas são expiações que as pessoas que estão passando precisam passar, e mais, há algumas que acreditam, inclusive, que precisam aumentar aquela prova, aumentar aquele sofrimento, aquela dor, para poder, para poder fazer aquela pessoa pagar mais ainda. Porque pensam que, não, assim aquela pessoa vai acabar logo com a sua dívida, vai ficar bem logo. O que os espíritos nos explicam sobre isso? Grande erro. Sim,
vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Pergunto a cada um de vocês aí do Centro Espírita Allan Kardec, nosso querido SEAC. Você, irmão querido do SEAC, você sabe se a sua prova ou se a prova do próximo, ela já chegou ao seu termo, já chegou o momento de finalizar, ou se ainda é necessário que ela continue um tempo a mais? Essa é a primeira reflexão da nossa noite. Será que eu tenho como saber se aquela prova que o meu próximo está passando, se já é o momento de acabar, ou se ela ainda precisa continuar, se ele ainda precisa sofrer mais um pouco? Será que eu tenho como saber isso? Pergunto a vocês aí de casa. E pergunto também o seguinte: se eu soubesse que aquela prova ali ainda precisa seguir, isso me dá o direito de ignorar a dor alheia e não fazer nada para ajudá-la? Estou indo mais além um pouquinho. Vamos ver o que os espíritos nos dizem sobre isso? Olha o que eles nos dizem. Grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até onde elas devem ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos: não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, a você, querido irmão, a mim, a um de nós? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas sim como bálsamo de consolação, que deve cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, que é a justiça de Deus e que importa que siga seu curso. Esse é um grande erro, meus irmãos, que os espíritos estão nos informando aqui. Eu não posso jamais achar que se alguém está ali pagando uma determinada prova, eu preciso deixar aquela pessoa continuar sofrendo, porque eu não posso impedir o curso natural das provas, das expiações daquela pessoa. É importante que cada um de nós saiba que para que eu consiga cumprir o meu papel de cristão, eu tenho que ajudar sempre. Sempre que possível, naquilo que for possível, naquilo que eu puder, né? Eu preciso ajudar. Jamais eu posso olhar alguém e falar assim: ah, isso aí é justiça divina. Fulano está pagando pelo que merece, deixa ele seguir pagando isso aí, porque se eu impedir, eu estarei indo contra a vontade de Deus. Jamais. A vontade de Deus é sempre que nós nos amemos, que nós nos ajudemos uns aos outros. Jamais veremos no Evangelho Jesus, por exemplo, nos falando que nós devemos prejudicar alguém, que nós devemos aumentar a dor de alguém para aquela pessoa poder pagar mais, espiar mais, para que ela aproveite melhor sua prova. Jamais. As regras de Jesus são sempre no sentido de nós ajudarmos mais, de nós apoiarmos mais, de nós darmos mais auxílio, nunca no sentido de nós deixarmos o nosso próximo naquela dor. Então, se alguma vez eu pensei assim, você aí de casa pensou assim: poxa, mas se fulano está sofrendo é porque ele precisa sofrer, então não posso fazer nada para aliviar o sofrimento, porque é necessário que ele passe por aquilo ali. Se nós já pensamos assim alguma vez, é o momento da gente refletir e entender que nós precisamos mudar a nossa cabeça, porque a nossa obrigação é de ajudar sempre. Nunca devemos perguntar se aquela pessoa precisa ou não continuar seguindo
aquela dor. Por quê? Porque eu não sei se aquela dor deve ou não seguir. Não sei se já chegou o momento do fim. E Deus coloca as pessoas no caminho das outras justamente para poder acabar com essas dores. Então, quem sabe se Deus não está ali me colocando naquele momento justamente para que eu possa ajudar aquela pessoa, justamente para que eu consiga melhorar a vida daquela pessoa. Se eu não tiver, vamos dizer assim, a sensibilidade de ajudar, muitas das vezes eu não estou cumprindo a minha tarefa. Às vezes aquilo é uma tarefa para mim. Às vezes a prova que a pessoa está ali sofrendo já acabou, já está no momento dela terminar. Só que Deus nos coloca para ajudar justamente para nos experimentar, para nos provar, para poder ver se eu já sou bom o suficiente, se eu já sou caridoso o suficiente. E se eu olho para aquilo ali e ignoro aquela dor, sem dúvida nenhuma, em um determinado momento da minha vida eu vou ser cobrado por ter tido a oportunidade de ajudar e não ter ajudado. Eu não vou poder mais dizer assim, eu não sabia. Eu achava que se a pessoa está pagando, ela tinha que continuar pagando. Não tenho mais como alegar que eu não sabia, porque a doutrina nos traz todos esses conhecimentos. Então, não digais, nos ensinam os espíritos, não digais, pois, quando virdes alguém atingido, quando virdes atingido um dos seus irmãos, não digais jamais que é a justiça de Deus e que importa o que precisa seguir o seu curso. Não. Dizei ao contrário. Olha o que os espíritos nos falam. Dizei ao contrário. Vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance, ou seja, quais os meios que me foram dados para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, se o meu amparo material ou os meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, com mais paciência, com mais resignação. Vejamos mesmo se Deus não pôs em minhas mãos os meios de fazer com que cesse esse sofrimento. Eu não sei, meus irmãos, se Deus não está justamente me utilizando para cessar aquele sofrimento. E se eu não sei, o que que eu vou fazer então? Como eu preciso agir? Já que eu não sei se eu estou ali para atenuar ou não, para melhorar ou não o sofrimento daquela pessoa, o que eu preciso é ver o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance para poder ajudar aquela pessoa. Essa é a minha obrigação sempre. Vejamos mesmo se Deus não pôs em minhas mãos, como lemos agora, os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se Deus não me deu, também como prova ou como expiação, talvez deter o mal e substituí-lo pela paz. Olha o que eu acabei de falar com vocês agora, alguns minutinhos atrás. Quem sabe aquela dor, aquela aflição, aquele sofrimento que está ali passando um irmão meu, quem sabe se aquilo ali não é uma prova para mim, para poder ver se eu vou ter a vontade de ajudar ou não, se eu vou ficar indiferente, para poder ver se eu vou ser egoísta, ver mais o meu lado do que o lado do próximo, ver mais as minhas necessidades do que a necessidade do meu próximo. Quem sabe se aquilo ali não é para que eu expie algum sofrimento meu, para que eu também entre junto daquela problema, porque quando a gente vai ajudar alguém, a gente entra dentro daquilo ali e a gente passa, né? Um determinado sufoco ali para poder ajudar, eu acabo passando um perrengue. Quem sabe não é para eu passar aquilo ali. Quem sabe aquilo tudo que apareceu na minha frente não foi justamente porque Deus entendeu que eu é que precisava passar pela prova ou pela expiação de ajudar aquela pessoa. E quem sabe
Se eu deixar aquela pessoa para trás, eu não estou justamente fracassando na minha prova. Então, meus irmãos, já que a gente não sabe nada disso, por isso tantos quem sabes, eu fiz questão de botar quem sabe, porque nós não sabemos. Já que nós não sabemos quando é que aquele sofrimento se apresentou para mim, chegando ou não a hora de terminá-lo, a minha obrigação é sempre ir lá e diminuir ou tentar terminar, ou pelo menos abrandar, né, diminuir um pouquinho, se eu não conseguir terminar, o sofrimento do meu próximo. Aí você pergunta assim, Américo, mas e se ainda tiver na hora dele passar por aquilo? Tomara que eu consiga fazer a minha prova com sucesso e consiga tirar o meu irmão do sofrimento. Mas se não for o momento dele sair do sofrimento, por mais que eu tente, eu não vou conseguir tirá-lo daquela dor, não vou conseguir tirá-lo, não vou conseguir tirá-lo daquele perrengue. Então, não se preocupem, que a gente não vai acabar com nenhuma prova antes da hora. Nós temos como obrigação sempre sermos os instrumentos da misericórdia divina. Nunca. Se alguém passou por isso, tirem da sua cabeça, arranquem. Se alguém passou pela cabeça que precisa ser um instrumento da justiça divina, está equivocado. Deus não pediu jamais que a gente fosse maltratar alguém para que aquela pessoa passasse pela justiça divina, não. O que nós aprendemos é dar amor, é fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. O tempo todo, no Evangelho de Jesus, na nossa doutrina espírita, o tempo todo, o que nós aprendemos é isso. É como podemos fazer para ajudar o nosso próximo. Aprendemos a obrigação de sermos irmãos, de sermos cristãos. Então, não se preocupem com essa questão de, e se não for o final da prova, não precisam nem pensar nisso. Eu, você, nenhum de nós. Quem tem que pensar isso, quem tem que pensar nisso são os espíritos encarregados de fazer cumprir a justiça divina. Não somos nós. Nós estamos no momento em que as nossas provas são para ver se nós vamos conseguir ou não ajudar o nosso próximo. Essa é a nossa grande prova. Não para ver se a gente vai conseguir ou não aplicar o sofrimento, aplicar as penas, etc. Não, nada disso. Óbvio, meus irmãos queridos, não se confunde com o meu trabalho, por exemplo, se aquele determinado trabalho que eu fui colocado me obriga a fazer a justiça. Então, por exemplo, se eu sou um policial, estou vendo alguém ali cometer um crime, a minha obrigação legal é de prender aquela pessoa. Eu não posso pegar o criminoso e falar para ele: olha, meu irmão, eu gostaria muito de te ajudar, então eu vou te soltar agora. Não posso, é meu dever legal prender. Então, se eu estou numa determinada profissão que eu preciso cumprir aquilo ali, eu vou cumprir, porque isso também está nos desígnios de Deus. Então, se eu estou numa profissão, por exemplo, em que eu sou um juiz e estou ali tendo que julgar alguém, eu vou falar, não, não posso condenar essa pessoa, porque se eu condenar, eu estou aplicando um sofrimento, estou aplicando uma prova. Não tem nada a ver com isso, tá, meus irmãos? Se a nossa profissão, o nosso ofício, nos obriga a tomarmos aquela decisão, que a gente tome. O que estamos falando aqui são dos irmãozinhos que passam o tempo todo, dia a dia, perto de nós, precisando de uma ajuda. Se eu não tenho o dever legal de aplicar uma punição ou alguma coisa assim, a minha obrigação vai ser sempre a de ajudar, irrestritamente. Américo, isso tem exceções? Tem, é claro. Uma delas é essa que eu falei. Se eu estou no cumprimento do meu dever legal, se eu estou cumprindo o dever que a minha profissão manda que eu cumpra, e se esse cumprimento obriga a aplicar alguma determinada penalidade, prender alguém, fazer algo desse tipo, claro que eu vou ter que fazer. Eu não posso fugir desse meu dever. Agora, se eu tenho alguém que eu posso ajudar, que eu tenho condições, que eu não tenho obrigação nenhuma de ir lá e aumentar ainda a prova dela, se eu tenho obrigação de fazer isso, eu faço. Cuidado, mais uma vez, isso não tem a ver com impunidade. Se eu estou ali numa situação em que eu preciso, tenho o dever de
de alguma forma penalizar aquela pessoa, não tem jeito, eu vou ter que fazer. Qual a outra exceção? A outra exceção é quando eu acho que eu posso terminar a pena daquela pessoa tirando a vida dela. Cuidado, por termo a prova, finalizar a prova, é finalizar a prova mesmo, não é finalizar a pessoa, tá? Porque algumas vezes a gente vê assim, puxa, a pessoa tá ali sofrendo, o médico já desenganou, eu não. Já sei que a pessoa só vai ficar sofrendo, não vai poder fazer nada. Mais à frente vai ter um capítulo que fala, vai ter um item que fala sobre isso. O que que eu devo fazer? Eu tenho o direito de ali encerrar aquele sofrimento através de abreviar a vida dessa forma, abreviando a vida da pessoa? Não. Então, meus irmãos, por termo, encerrar ou abrandar a prova, não a vida. Se para abrandar uma determinada prova eu só tenho como acabando com a vida da pessoa, eu não posso fazer. Ah, mas a pessoa está ali terminal, não tem mais o que fazer. Não tem? Será que eu não posso conversar com aquela pessoa? Deixar aquela pessoa desabafar? Não sei. Será que eu não posso, de algum modo, levar aquela pessoa no médico para poder pedir um remédio, ainda que seja para aliviar um pouquinho a dor? Sei lá. Sempre é possível, de alguma forma, ajudar. Mas se não tiver possibilidade nenhuma de ajudar, a não ser para acabar com o sofrimento, acabar com a vida da pessoa, abreviar a vida da pessoa, isso é uma questão que os espíritos dizem que eu não posso. Então, é acabar com a prova, não é acabar com a pessoa. É aquela mesma questão do pecado e do pecador. Nós precisamos lutar contra o pecado para extinguir o pecado, mas não para extinguir o pecador. Aquele que está pecando é um irmão perdido. Precisa que nós conversemos, que nós tentemos tirá-lo do caminho do pecado. Cuidado, muito cuidado. Muitos irmãos acham que isso significa que eu não posso, por exemplo, eu dei o exemplo agora das profissões, né? Se eu sou policial, eu preciso ir lá e prender a pessoa que está cometendo um crime. Cuidado, muitas vezes a gente acha assim, não, a forma de eu ajudar é liberando essa pessoa, não necessariamente. Se aquela pessoa está cometendo crime, cometendo crime, cometendo crime, às vezes eu preciso, para ajudá-la, impedi-la de cometer novos crimes, de agravar mais ainda a sua pena. Muito cuidado. Quando a gente está falando aqui de abreviar a pena, abreviar o sofrimento, significa tirar as dores das pessoas, tirar as aflições. Agora, se aquela pessoa está ali para praticar um determinado crime, eu sei que ela vai matar alguém, a menos que eu vá lá, ainda que eu não seja um policial, que eu não seja da justiça, mas a menos que eu vá lá e tome alguma providência para aquela pessoa, pelo menos que, mesmo que momentaneamente, fique presa. Exemplo. Se eu não fizer isso, eu sei que a pessoa está saindo dali e está indo matar alguém. Se eu puder impedir aquela pessoa, se a pessoa foi lá e pegou uma arma e eu vou matar alguém, se eu puder trancar aquela pessoa dentro da casa dela e deixar ela ali trancada até ela se acalmar, que eu faça. Se eu puder chamar a polícia para não deixar aquela pessoa matar alguém, que eu faça. Porque isso também é caridade. Preste atenção que quando os espíritos dizem para a gente que a gente não pode deixar de ajudar, significa que nós não podemos ser indiferentes à dor alheia. Mas eles não estão dizendo aqui qual é a melhor forma de ajudar. Isso vai vir da nossa cabeça. Então, se tem alguém passando fome, por exemplo, se você pode, além de dar o prato de comida, se você pode dar um emprego para a pessoa, ou se você pode já dar um emprego e aquele emprego já dar uma comida, falar para a pessoa, oh, não tem como te dar comida aqui não, mas se você quiser, eu tenho um lugar aí para você trabalhar e lá você, no primeiro dia que você trabalha, você já come, já se alimenta. Se você tem condições de fazer isso e entende que isso é o melhor, que faça. Que faça aquilo que vem dentro do nosso coração. Não há como julgar o certo ou errado só olhando de fora. Porque muitas das vezes a gente olha de fora e acha que aquela pessoa não está fazendo o melhor, mas ela tem plena consciência de que ela está fazendo o melhor. A única questão que nós não podemos fazer nunca é sermos indiferentes à dor alheia, ou acharmos que
Se a pessoa está sofrendo, é porque é justiça divina e tem que continuar sofrendo. Não. Precisamos fazer de tudo para ajudar sempre. Se, no momento que eu estou ali, vendo uma determinada situação, eu entendo que a melhor maneira de ajudar aquela pessoa a não cometer um crime mais grave ainda seria, por exemplo, chamar a polícia. Ah, mas aquela pessoa vai presa. Eu estou impondo um sofrimento. Não, não estou impondo. Se dentro da minha cabeça, dentro da minha consciência, eu estou fazendo aquilo porque eu sei que é a única forma de ajudar aquela pessoa a não agravar a sua situação e ter um sofrimento ainda maior, que eu faça. Não é passar a mão na cabeça, ajudar não é passar a mão na cabeça, não é ser conivente com situações erradas, nada disso. Ajudar é realmente ver o que aquela pessoa ali precisa para poder melhorar, para poder aliviar as suas dores. Então, se alguém está com problema de fome, eu vou lá e ajudo. Se alguém está querendo se suicidar e não sabe o que fazer, eu vou lá e ouço. Se alguém está com problema, está desempregado, eu tento arrumar algum emprego para a pessoa. Ah, Américo, mas eu não tenho conhecimento com ninguém para arrumar emprego. Tá, tem um computador? Tem como digitar um currículo? Ajuda a pessoa a digitar um currículo. Exemplo. Tem um plano de celular, às vezes a pessoa está com o celular cortado. Tem um plano de celular que fala ilimitado. Oferece a pessoa, fala, ó, fulano, quer vir para cá? Pega meu celular, fica aqui em casa ou aqui no meu trabalho, fica ligando o dia inteiro aí, pega o classificado e liga, vê onde tem emprego, tenta, sei lá. Tem várias formas de nós ajudarmos e o que os Espíritos nos dizem é isso. Vejamos quais são as nossas possibilidades de melhorar a vida do meu próximo. Porque muitas das vezes, aquele sofrimento, aquela aflição que o próximo está passando, muitas das vezes é uma prova para mim, para ver se eu vou ficar indiferente ou se eu vou lá e vou ajudá-lo. Então, eles seguem dizendo: ajudai-vos sempre, mutuamente, nas vossas provas, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Deus não nos colocou aqui para sermos carrascos, para poder olhar o outro sofrendo e falar, não, tem que sofrer para poder melhorar. Não, Deus nos colocou aqui para ajudarmos sempre. Essa ideia deve revoltar todo homem de coração, a ideia de ser carrasco, de ser instrumento da justiça divina, de fazer a pessoa sofrer, deve revoltar todo homem de coração, principalmente todo espírita, porque este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita tem de pensar que a sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento, e que, faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, sua justiça seguirá seu curso. Se alguém tiver que continuar naquele sofrimento, eu posso fazer o que eu quiser para tentar tirar. Eu não vou conseguir, a pessoa vai continuar sofrendo. Portanto, não me cabe decidir se a pessoa tem ou não que terminar aquilo ali. Isso quem vai decidir é Deus. A minha função é sempre ajudar. Independente do que aconteça, eu vou lá e ajudo. Pode, portanto, sem qualquer medo, sem qualquer receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, cabendo no entanto, somente a Deus detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Somos instrumentos de Deus para atenuar ou, por termo, finalizar as provas dos nossos irmãos. Mas cada um de nós estará sempre sujeito à vontade de Deus acima de tudo. Apesar de eu querer muito, ter muita vontade de ajudar, apesar de eu fazer de tudo para ajudar, se não tiver ainda no momento daquela pessoa parar de sofrer, quem decide é Deus. Deus, apesar de todas as minhas tentativas, aquela pessoa, Deus vai permitir que aquela pessoa continue naquele determinado sofrimento. Não haveria imenso orgulho da parte do homem acreditar-se no direito de, por assim dizer, revolver a arma na ferida, de aumentar a dose no veneno no peito daquele que está sofrendo,
sobre o pretexto de que tal é a sua expiação, ó, considerava-os sempre como instrumento para fazer cessar a dor. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, palavra dos Espíritos, todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos irmãos, de acordo com a lei de amor e da caridade. Bernardin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Meus irmãos, se alguma dúvida ficou, que a gente leia esse resumo final. Estamos na Terra para expiar, claro, mas todos, sem exceção, não há um que deva ser diferente disso aqui. Ah, mas será que eu não estou aqui, para ser carrasco? Todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação dos vossos irmãos, de acordo com a lei de amor e caridade. Você de casa, eu aqui, Américo, cada um de nós, sem exceção, estamos aqui para abrandar, para aliviar, para tentar finalizar as provas dos nossos irmãos, e não para fazê-las aumentar. Não somos carrascos, torturadores, não. O nosso objetivo é sempre diminuir ou acabar com a prova do nosso irmão. Se não conseguirmos fazer isso, é porque Deus não permitiu naquele momento. Mas, sem dúvida nenhuma, se a gente vai lá e tenta pôr termo, abrandar a prova, o sofrimento do meu irmão que está sofrendo, pelo menos eu estou passando na prova. Porque a prova para todos nós é essa, é ver se a gente vai conseguir ou não ajudar ao próximo. Nos próximos estudos, vem o item 28 seguinte, que fala sobre: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Os espíritos respondem: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode Deus conduzir o homem até a beira do sepulcro para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e modificar-lhe os pensamentos? Ainda que moribundo haja chegado ao último extremo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe tenha soado a última hora. A ciência não terá se enganado algumas vezes em suas previsões? Quantas pessoas já foram desenganadas sem, no final, morrerem, no final acabam sobrevivendo? Então, meus irmãos, tenho como abreviar a vida do outro? Nunca. Vejamos o finalzinho. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida se for necessário. Mas buscar a morte com intenção premeditada, seja para mim, seja para o meu próximo, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Então, aqui, não podemos sacrificar a nossa própria vida, não podemos sacrificar a vida alheia todas as vezes que, para abreviar a prova, para acabar com a prova, eu precisar acabar com a vida, eu não tenho esse direito. Jamais terei. Jamais terei. Minorai os derradeiros sofrimentos, tanto quanto puderdes, ou seja, diminua o sofrimento daquele que está ali agonizando, tanto quanto puder. Guardai-vos, porém, de abreviar a vida, ou seja, guardai-vos, saiam, não façam isso, não abreviam a vida de ninguém, né? Ainda que por um único minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Pode ser que aquele minuto seja justamente o que nosso irmão precisa para poder refletir. Ah, Américo, mas será que ele não precisa do sofrimento também para refletir? Isso aí não me diz que eu tenho que deixá-lo sofrer, não. Os espíritos já deixaram bem claro para nós. Se eu tenho condições de minorar, diminuir, abrandar ou acabar com o sofrimento, eu tenho obrigação de fazer, sempre. Agora, se para acabar com esse sofrimento, a única forma é retirando a vida,
Eu não tenho esse direito. Só quem tem o direito de dar a vida e retirar a vida é Deus. Quem não tem condições de dar a vida não pode retirar a vida. Então, se eu não tenho condições de dar a vida, eu não sou digno de retirá-la. Só quem pode fazer isso é o nosso Papai do Céu. Vamos à nossa oração para energizarmos o nosso lar. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, que é o nosso Pai de infinito amor e bondade, pedir a Ele, acima de tudo e de todos, que esteja conosco durante esse dia de hoje, os dias vindouros, abençoando os nossos lares, o nosso trabalho, e fazendo com que cada um de nós aproveite cada oportunidade que tivermos de ajudar o nosso próximo. Muito obrigado, Papai do Céu. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Permita-nos que sejamos instrumentos da sua vontade para abrandarmos, aliviarmos. Dê-nos a oportunidade de ajudarmos o nosso próximo. Muito obrigado. Fique conosco e permita-nos encerrar esse nosso estudo de hoje, dando todos nós juntos graças a Deus. Graças a Deus, querido irmão, querida irmã, membro dessa grande família que é o SEAC. Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu espero de verdade que em breve a gente esteja aí juntinho, porque eu não gosto de fazer isso aqui assim, não. Longe de vocês não é legal. Quando é ao vivo, fica até bacana, porque a gente interage, troca ideia aqui, mas eu preciso do calor humano, eu sou carente, eu preciso de vocês ali junto comigo, falando, conversando, perguntando, pelo menos acenando com a cabeça, faz toda a diferença. Esse nosso contato, essa nossa proximidade nos ajuda muito a seguirmos adiante. Então, eu espero que a próxima vez que a gente fale aqui sobre doutrina espírita já seja presencialmente, com cada um de nós aí unidos, juntinhos, nessa casa maravilhosa. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima oportunidade. Até lá.